Bom dia, Armando. Bom dia, tudo bem? Tudo e o senhor? Graças a Deus, tranquilo. Carente de gente, mas sossegado aqui em casa. E vocês? Passeando muito? Desculpa, travou para mim. O senhor pode repetir o que o senhor perguntou? Passeando muito? Não, tô ficando em casa. É, tá certo. Vai sair de férias? A gente já saiu em março, né? Daí eu acho que só no fim do ano agora. É, eu não vou sair de jeito nenhum. Estava pensando em viajar, mas não dá. Infelizmente, não vai dar. É, Descansar um pouco. Mas tá bom, trabalhando bastante aqui, produzindo material. Agora que acabou a universidade, semana passada, foi sábado, encerrei os trabalhos lá, então agora só resta o SAAD, mas o SAAD não para, né? Então dá continuidade até o final do ano. E a universidade só começa em agosto. Então tem um tempinho de folga, meio que tranquilo. Está bom. O grande problema é não ver gente, é não falar com gente, principalmente meus filhos. Quando a gente vê de longe. Isso é triste. E como é que foi a prova ontem? mas foi muito mal, Armando. Eu inventei uma fórmula nova. Como foi mal, filha? O que É que aconteceu? teve uma que eu não sabia o que fazer, teve duas que eu não sabia, daí teve uma que eu inventei uma fórmula matemática nova. Não, isso é bom, pô. Criatividade. Mas o que você não sabia? Qual questão? Você se Acho recorda? que era a 2 e a 3, eu acho. Daí a 2 foi. Peraí, deixa eu só conferir aqui que eu tenho elas aqui. Só um Uhum. segundinho. É, foi a 2 que a 3 que eu inventei uma fórmula nova. Ah, bom, hoje eu vou ver se eu coloco a solução da prova comentada. Eu fiz uma videoaula e aí eu ponho para vocês, Tá. tá bom? Armando, Vamos. você quer ouvir como que eu pensei? Porque se você for na minha linha de raciocínio, vai fazer sentido. Sim, pode Posso falar. falar? Eu pensei que é para calcular a área da região, né? Daí eu pensei, se a área de um círculo Você diz a é, segunda, né? Tá. não, a terceira. Terceira? Sim. Se é para calcular a área do semicírculo da área pintada, pensei, a área do círculo é πr ao quadrado. E se Seria. A é o Uhum. diâmetro, o raio é A sobre 2, certo? Certo. Correto. Daí eu pensei, então se a área do círculo é πr sobre 2, a área do semicírculo é πr sobre 2 ao quadrado, quadrado não, dividido por 2. Faz sentido, não faz? Sim, você tem aqui uma semicircunferência, né? Você, digamos, considerando toda, né? Como se fosse todo um pedaço pintado. Aí seria πr quadrado dividido por 2. Só que você tem que tirar aquele gominho lá, né? O que é Daí eu que, parei aí, irmão. Eu não sabia o que fazer. mas o que é que você faz? Você liga o B, aquele ponto lá de intersecção. Aí você tem um setor circular. E aquele gominho, você tem que tirar do setor circular. E aí você tem a área. Lembra que eu falei que você tem que enxergar o problema para poder dar a solução algébrica? É um problema mais de visualização do que propriamente de trabalho algébrico. Quer dizer, você não tem muita conta, né? Mas tem que ter a percepção da figura. Mas sem problema, isso a gente conserta, é fácil. Não se preocupe muito com isso, não. Aos pouquinhos a gente se envolve. Eu também sempre tive muita dificuldade nessa parte de percepção algébrica, principalmente as figuras tridimensionais. Já falei isso para vocês, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade porque eu não conseguia enxergar a coisa corretamente. E aí eu usava pedra de sabão, enfim, e usava artifícios para poder fazer com que o meu cérebro enxergasse aquilo que o zoinho não via. Esse é o problema. Mas não tem uma dificuldade, não. Eu vou explicar umas traquitanas aqui para vocês montarem,
E aí as coisas ficam mais fáceis, ou menos complicadas, né? Uma questão de ponto de vista. Mas eu vou comentar, vou postar o vídeo das questões comentadas e coloco lá para vocês. Não tem problema não, tá bom? Tá. Armando, mas esse senhor considera isso que eu fiz ou não considera? Porque eu não terminei, né? Não, Eu eu deixei vejo só a todo, fórmula que eu inventei, eu acho. todo o raciocínio que é demonstrado, por isso a importância da memória de cálculo, né? Tudo que é posto ali na prova, de modo que eu consiga perceber o seu pensamento e, estando correto, é considerado, claro, não é certo ou errado. A resposta é 20, chegou em 20, está certo, não chegou em 20, está errado. Eu não gosto de fazer isso, não, certo? Eu analiso o pensamento do aluno pela memória de cálculo que ele colocou na prova e, a partir daí, a gente pontua, né? É desta forma que eu faço as correções. Não é na base do certo ou errado. Nem sempre tudo é certo, ou está certo, ou está errado. Às vezes tem um meio de caminho aí, né? E cometer erros todo mundo comete. Ontem mesmo eu estava resolvendo uns problemas aqui, resolvi e fui postar, aí não sei o que deu na minha cabeça, falei, alguma coisa está esquisita, eu estou achando que fiz alguma coisa errada. Aí eu fui rever o último vídeo, tinha esquecido um sinalzinho de menos, um sinalzinho de menos que multiplicava. Eu o fiz muito pequenininho, né? E ele quase ficou muito junto do sinal de igual, e eu não o percebi quando eu fui desenvolver. E aí que eu fui ver, eu falei, pô, errei em sinal. Então acontece, às vezes a gente falha, fica meio desatento, perde o foco, não tem problema não. Mas aos pouquinhos a gente conserta isso. Essa é a fase do conserto. Aqui alguém falou, o exercício 4 não era para fazer nada? 4. Não, o 4 não era para fazer nada. Será atribuído às atividades propostas pelo professor, entregues pelos alunos ao longo do período. Então, as atividades que eu propuser e vocês me entregarem, vale um ponto. Quer dizer, é um ponto de trabalho, né? Tá certo? Então, você tem a primeira questão, 1,5, a segunda questão, 1,5, são 3, a terceira questão, 1, 4, e mais um ponto pelas atividades do semestre. É isso que acontece. A quarta questão, na realidade, não é uma quarta questão, é uma afirmação, tá bom? Armando, deixa eu te perguntar outra coisa. Pergunte. O exercício 1, eu não entendi. Era para falar tipo, se era verdadeiro ou falso e falar por quê? Um jardineiro irá opa, Não, esse é o 2. esse é o 2. Não, tem que fazer um processo algébrico aqui. Então, tá lá. Considere o retângulo tal, mostrado na figura, né? Então, você tem um retângulo A, B, C, D. Existe um ponto P, que pertence ao segmento CD. Observando a figura, discuta as afirmativas abaixo. Então, para que você possa discuti-las, você tem que fazer um processo algébrico. Se dP, a distância de T a P, for igual à distância de P a C, então a área do triângulo é tal. Então, o que é que você faz aqui? Neste caso, no item A, o ponto P, ele deve ser posicionado no ponto médio entre D e C. Então, você vai ter um triângulo aqui, né? Exatamente o ponto P na metade do segmento DC. Aí você vai fazer os cálculos. Calcula a área do triângulo, né? A ADP, que é o triangulinho da ponta lá, e como ele vai, o ponto P está no ponto médio, você vai ter dois triângulos aqui no retângulo semelhantes, áreas iguais. Calcula a área do retângulo ABCD, vai ser literal, e aí você vê se a questão é verdadeira ou falsa. Aí, o item B é outra afirmação. A área do triângulo ABP, quer dizer, como se fosse uma outra questão em cima do mesmo desenho. A área do triângulo ABP é igual à soma das áreas dos triângulos DAP e PBC. Então, se você posicionar lá, o que vai acontecer? Verificar se isso é verdadeiro ou falso, mas isso é respondido pelo processo algébrico. Engraçado, sumiu aqui o meu acento circunflexo dos triângulos.
um apareceu, os outros sumiram. Mas era assim que resolvia. Mas não se preocupe, eu vou fazer a solução comentada e mesmo depois de postada, se houver dúvida, a gente discute. Bom, mais alguma pergunta para a gente poder começar? Estou estranhando, só tem 16, 15 hoje, faltando gente. Será que o pessoal está com frio? Eu gostaria que vocês digitassem o nome no chat para a gente poder registrar a presença. Ah, veio mais um. Bom, vamos começar então. Eu tive um probleminha na minha rede de internet e meu roteador meio que pifou. Eu tive que comprar um roteador novo, até que foi bom, porque daí eu comprei um mais potente agora para gigabyte, que o meu não era gigabyte, era meio que antigo, né? Então agora eu comprei um gigabyte e está mais ligeira a coisa aqui para poder trabalhar. E por conta disso, eu fiquei 2 dias configurando o Infeliz, e tem muito equipamento aqui na minha rede, e eu não terminei de fazer as gravações daquilo que eu já havia prometido para vocês, daqueles exercícios de geometria de posição. Mas eles serão postados agora nos próximos dias, né? Eu vou retomar o trabalho hoje e eu posto para vocês, tá bom? Então é uma coisa que eu estou devendo, mas não foi feita por conta disso, por conta da troca do meu roteador. Por sinal, achei um muito bom, um valor excelente lá no Carrefour. Quem estiver precisando de um roteador, no Carrefour tem um Intelbras Gigabyte 10/100/100. Normalmente os roteadores mais antigos são 10/100 somente, ou seja, se você tem uma internet rápida, o roteador antigo estrangula, né? Ele não deixa passar tudo aquilo que o provedor oferece a você. E como a minha internet é 240, na realidade eu só estava trabalhando com 100. Eu pagava 240 e só conseguia trabalhar com 100. Agora com esse aqui não, esse aqui é um aviãozinho. Então quem estiver precisando de roteador, lá no Carrefour está um preço muito bom. Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa iniciar os trabalhos de hoje. Cadê? Ué. Aí, só um instantinho. Pronto. Confirma para mim o compartilhamento, por favor. Está compartilhando? Sim, senhor. Ótimo. Bom, o que a gente vê hoje? É algo dando continuidade, óbvio, ao que nós já estamos vendo, mas é algo mais tranquilo, mais perceptível do que aquela coisa de geometria de posição, posição de retas, embora a gente vá precisar daquilo, mas agora com as figuras geométricas sólidos, né, digamos assim, fica mais fácil a nossa percepção e, consequentemente, o nosso trabalho. Então, a gente vai ver hoje o que nós chamamos de poliedros, tá? Deixa eu virar o iPad aqui. De poliedros. Para que a gente entenda com o que estamos trabalhando, vamos verificar quais são os objetos do nosso conhecimento. Primeiro, nós vamos definir o que seja poliedros, né? Uma vez definido isto, quais são os elementos que constituem um poliedro? Na sequência, a diferença entre poliedro convexo e poliedro côncavo. Depois, a relação de Euler, né? Escreve-se Euler, lê-se Euler, para os poliedros convexos. Vai envolver números de faces, arestas, enfim.
E, finalmente, o último objeto de conhecimento sobre poliedros é o cálculo do número de suas arestas a partir das suas faces. Nós vamos discutir o que sejam esses elementos. Para que você bem trabalhe com esses objetos do conhecimento, ou seja, o poliedro e os seus elementos, nós precisamos ter certas habilidades, né? Vocês têm que desenvolver certas habilidades. Quais são elas? Primeira delas, identificar características de figuras planas ou espaciais. Tá? Resolver situação, problema, que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Depois, utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Olha que frase bonita. Você lê e não entende nada. Mas o que é que está escrito aqui? Que você, com os objetos do conhecimento, sabendo identificá-los em figuras geométricas, usar a álgebra, né, que são as letrinhas e os numerinhos, para a gente poder formular questões e, consequentemente, resolvê-las. Basicamente é isto. Conceituar e reconhecer poliedro, né? A gente vai ver alguns e, consequentemente, você tem que reconhecê-los e conceituá-los, e utilizando a relação de Euler, determinar números de faces, números de vértices, etc. Tá certo? Então, essencialmente, é isto que nós veremos aqui nessa unidade. Essa unidade é o módulo 11 do nosso caderno 2. Tá bom? Bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente conceitua são sólidos geométricos. O que nós entendemos em matemática quando falamos sólido geométrico? O que deve vir à nossa cabeça? Bem, os sólidos geométricos são figuras geométricas espaciais e geralmente são limitadas por uma superfície fechada e que possuem 3 dimensões, né? Ou seja, um comprimento, uma largura e uma altura, ou uma espessura. Aí você fica falando, pô, mas que raio é isso? É simples. Quem é que gosta de chocolate? Né? Eu adoro chocolate, ainda mais no frio. Então, pensei agora numa caixinha de Toblerone. Alguém já comeu Toblerone? Já viu uma caixinha de Toblerone? Qual a característica Sim. dela? Ela tem formato de pirâmide, não sei. É um formato triangular, né? Se você olhar de ponta, na pontinha dela, você vai ver um triângulo, né? E tirando o Toblerone, que é o chocolatinho de dentro da embalagem, você vai perceber que ele tem uns dentinhos, né? Ou seja, são vários triângulos paralelos. Aquilo ali é para facilitar a quebra e você comer os gominhos. Então, isso é um sólido geométrico, né? Por quê? Porque ele é um sólido geométrico complicado, inclusive. Porque ele tem um comprimento, se pensar no chocolate, na caixa não. A caixa tem um comprimento, tem uma largura e uma altura, né? Então, o sólido geométrico é isso. Se você pensar, por exemplo, numa caixinha de leite, né? Aquelas caixinhas de leite longa-vida, é um sólido geométrico. Ela tem um comprimento, tem uma largura e tem uma altura. Então, são exemplos de sólidos geométricos as pirâmides, os prismas. No caso do Toblerone, a gente diz que aquilo é um prisma, né? Não é uma pirâmide, é um prisma. A pirâmide tem uma certa diferença. As esferas, né? Uma bola de futebol, os cilindros, uma lata de óleo, tá certo? Os cones, um copinho de sorvete, né? Você toma o sorvete e sobra o copinho, aquilo lá é um cone. Então, todos esses elementos geométricos, né? Ou sólidos geométricos, é o que nós entendemos, são figuras espaciais que nós entendemos como sólidos geométricos. Então, quando eu falo sólido geométrico, eu posso estar me referindo a uma pirâmide, a um prisma, a uma esfera, a um cilindro, a um cone e outras coisas mais, né? E, essencialmente, os sólidos geométricos, eles podem ser divididos em 2 categorias. Tem alguém querendo entrar? Só um minutinho.
É a Isadora. Pronto. Está compartilhando aí com vocês? Sim, senhor. Tá. Então, como eu falava, os sólidos geométricos, eles podem ser divididos em duas categorias, né? Os poliedros, poli, vários, edros, lados, e não poliedros. Bem, qual é a diferença que há? Poliedros, né? O que são lá os poliedros? São os sólidos geométricos limitados por superfícies poligonais planas. O que é um polígono, né? Polígono é isso aqui. Quando a gente tratou lá, eu fiz um desenho desse tipo. Isso aqui é um polígono, né? Representava a ideia de um plano. Aqui não pode pensar em plano, porque senão o plano é infinito. Mas se eu faço uma figurinha disso, desse formato, eu tenho uma superfície poligonal. Poligonal porque tem vários lados. E plana porque está no espaço R2, ou seja, no plano, né? Então, esta é uma figura poligonal, é o famoso paralelogramo. Esta outra é uma figura também poligonal, é um quadrado, e assim por diante. Então, os poliedros são sólidos geométricos limitados por superfícies poligonais planas, ou seja, eu junto várias figurinhas desta e formo um sólido geométrico. Pô, não estou entendendo. Não tem problema, nós explica. Vamos supor, pensando no quadrado, que eu faça isto. Eu junte aqui, ponha aqui, desculpe, um quadradinho, ponha aqui atrás um outro quadradinho, e aí eu ligue essas pontinhas aqui. Quer dizer, o que é que eu fiz? Eu construí um sólido geométrico que é formado por o quê? Uma superfície poligonal plana. Então, eu tenho uma superfície poligonal plana aqui, uma superfície poligonal plana aqui, uma outra superfície poligonal plana aqui, e assim sucessivamente, né? Então, isto eu denomino como sendo poliedros. Poliedro, desculpe, tá certo? E nós temos que os poliedros mais notáveis, né, ou mais conhecidos, basicamente aqueles com os quais trabalharemos, são os prismas e as pirâmides, tá? Então, prisma e pirâmide são coisas distintas, a gente vai aprender essa distinção. E são os poliedros com os quais mais nós trabalhamos. Mas para que eu preciso saber disso? Bom, engenharia e outras áreas do conhecimento envolvem a necessidade de você lidar com sólidos geométricos, né? Saber os seus elementos, a parte algébrica e tudo mais. Então, isso é muito importante. E, opa, pulou aqui, peraí. Tá? Então, é isto aí. Na sequência, o que é um prisma, né? Aqui eu tenho um exemplo, alguns exemplos de prisma. Isto aqui é um prisma. E geralmente, quando a gente trabalha com um prisma, que eu posso dizê-lo sólido geométrico, a nomenclatura do prisma é acompanhada do formato da sua base. Então, se nós observarmos a base deste sólido geométrico, nós vamos percebê-la o quê? É um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso dizer que este prisma é um prisma de base hexagonal, né? Já este outro prisma que está aqui do lado, se você observar a sua base, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu digo que esse prisma é um prisma de base pentagonal. Note que ele tem uma base que o define, ele tem uma altura, né? E ele tem estas superfícies planas aqui, que são polígonos. E observe que os polígonos que o formam têm formatos distintos. Nas laterais, eu tenho o quê? Eu tenho retângulos, né? Nas laterais, eu tenho retângulo, observe. E na parte superior, eu tenho um
pentágono, tanto na superior quanto na inferior. Já este aqui é diferente. Nas laterais eu tenho retângulos, né? Observe, retângulos. E nas bases eu tenho o quê? Hexágonos. Observe a pirâmide. Neste caso, eu digo que esta pirâmide, ela é uma pirâmide de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela é uma pirâmide de base hexagonal. O que difere o prisma da pirâmide, né? Já que ambos são poliedros? A pirâmide tem um bico, né? Ou seja, tem uma pontinha, que o nome correto, na realidade, qual é? É vértice. Então, os pontos, esses elementos aqui, que nós vamos denominar de arestas, convergem para um ponto comum chamado vértice, coisa que o prisma, né, não tem aqui. O prisma tem os vértices aqui na pontinha, mas não todos convergindo para. No caso desta pirâmide, né, observe só, se eu puxo lá de cima, se eu puxar lá de cima um ponto perpendicular à sua base, isto aqui fará um ângulo reto, coisa que já não acontece nesta outra aqui. Ela é inclinada. Então, nós dizemos que ela é oblíqua, ou seja, é uma pirâmide oblíqua. Essas figuras aqui, raramente a gente vai trabalhar com ela. Vez ou outra a gente trabalha, mas não é comum. A gente vai trabalhar mais com as retas, aquelas que, traçado a altura do vértice até a base, eu tenho um ponto perpendicular aqui, né? Este segmento é perpendicular a este plano, tá bom? E, fechando aqui, eu tenho uma pirâmide, neste caso aqui, de base retangular. Então, aqui é uma base hexagonal, aqui é uma base retangular, ok? Bem, nós falamos dos poliedros. O que seria, ou o que é um poliedro, um sólido geométrico, desculpe, não, um poliedro não convexo, ou um poliedro côncavo. Então, está aqui. Vamos lá. Não poliedros. O que são os não poliedros? São os sólidos geométricos que possuem ao menos uma superfície não poligonal. Ou seja, não é um polígono, né? Lembrando a ideia do polígono. Ou seja, uma superfície curvilínea. Entre os sólidos não poliédricos mais conhecidos ou notáveis estão os corpos redondos, né? Os sólidos geométricos redondos, que são a esfera, o cilindro e o cone. Então, veja aqui, esta primeira figura. Eu tenho uma esfera. O que é a esfera? Observe, só essa figurinha aqui, só observe essa figurinha. O que eu tenho aqui? Uma semicircunferência. Imagine que ela está amarrada num arame, né? E esse arame está perpendicular a esse plano aqui. E aí eu giro esta semicircunferência. Ao girar a semicircunferência, o que ela forma? Uma esfera, né? E a esfera é um sólido geométrico que não tem uma superfície poligonal. Quer dizer, cadê o vértice? Cadê as arestas? Não tem. Então, é um sólido geométrico não poliédrico, tá? Então, é desta forma que eu consigo obter a esfera, rotacionando uma semi-esfera. Rotaciono, não interessa se no sentido horário ou no sentido anti-horário, e eu obtenho a esfera. De forma análoga, o cilindro, né, que seria a latinha de óleo, é obtido a partir da rotação deste retângulo, em torno deste eixo. Então, observe, rotacionando este retângulo, ele vai formar o cilindro. E de forma análoga, o cone, que é o chapeuzinho de palhaço, o copinho de sorvete, eu tenho aqui um triângulo, né? Ele rotaciona em torno deste eixo, então eu giro rapidamente, e ao girá-lo, ele forma lá o cone, tá bom? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Não. Tá, então vamos lá.
Os poliedros, né, ou os sólidos, sólidos geométricos, eles se subdividem em duas categorias, os convexos ou os côncavos, né? E nós vamos trabalhar com uma das categorias, basicamente. Então, veja só, o que os difere, como é que você os classifica em convexo ou côncavo? O plano que contém uma das faces dividiu o sólido em algumas partes. Por isso, este poliedro é chamado de côncavo. Então, você pega um plano, imagina aqui a mesa, ele está sentado em cima da mesa, essa figura tem o formato de um U, e você passa planos nele aqui, uma folha de papel, né, como se fosse cortando o sólido geométrico. Se o plano, que contém uma das faces, dividir o sólido em algumas partes, ele é chamado de côncavo. Se o plano, que contém qualquer face, não o divide, ele é chamado de convexo. De forma mais simples, como é que você faz? Você pega dois pontos quaisquer no sólido e liga esses dois pontos. Se, ao ligar esses dois pontos, todos os pontos do segmento pertencem ao sólido, ele é chamado de convexo, senão ele é côncavo. Veja que neste pedaço aqui, ó, se eu pegar esse ponto não pertence ao sólido, ele está no vazio, ele está no dentinho desse U aqui, tá certo? Então, ele é côncavo. Note que este sólido geométrico aqui de baixo, né, o balãozinho, digamos assim, qualquer dois pontos que eu pegue no sólido, ligando esses dois pontos, todos os pontos desse segmento pertencerão ao sólido, tá certo? Então, isto é a diferença entre um sólido geométrico côncavo e um sólido geométrico convexo. Nós vamos estudar, ou basicamente nos ater aos convexos, tá? Alguma pergunta sobre esta questão? Tranquilo, Armando. Posso continuar? Pode sim. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, não esqueça, o côncavo, o ponto não pertence ao sólido, né? Ligou dois pontos, e o convexo, você tem lá os segmentos e ele pertence ao sólido, tá? Bem, uma coisa que nós precisamos saber para trabalhar com essas figuras geométricas, os sólidos geométricos, né? Ou poliedros. Quais são os elementos que o constituem? Geralmente, isto vem no enunciado do problema. Então, são nomes que você deverá saber, porque senão você não consegue identificar no enunciado. Então, são elementos de um poliedro ou de um sólido geométrico. Primeiro, a face. O que é a face? A face é isto aqui, ó. Então, isto aqui é uma face. Isto aqui é outra face. Ou seja, eu pego um cubinho e olho. O que eu vejo é uma face, tá? Então, face é isto. Na realidade, é uma superfície poligonal, correto? E aqui, ó. Isto aqui é uma face. Na realidade, ele tem quantas faces? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces, né? O cubinho tem seis faces. Ele tem aresta. O que é aresta? É esta linha. Então, aqui eu tenho uma aresta. Aqui eu tenho outra aresta. Aqui eu tenho outra aresta, tá certo? Outra aresta. Então, estas coisas ou entidades são as chamadas arestas. Eu tenho aqui o que nós chamamos de vértice. O que eu posso definir como sendo vértice? Na realidade, o vértice nada mais é do que o encontro de duas arestas. Eu tenho aqui uma aresta, tenho aqui outra aresta, e o encontro delas eu chamo de vértice. Bom? Então, isso é o vértice. Uma coisa importante. Diagonal. Quem é que caiu da cadeira aí?
diagonal. Eu posso ter duas diagonais diferentes neste sólido geométrico. Muita atenção. Se eu penso na face, estou vendo aqui a face, né? Estou desenhando aqui a face. Quando eu pego e ligo esses dois vértices, eu tenho aqui o que nós chamamos de diagonal da face. Então, aqui eu tenho a diagonal da face. Se ligar esses dois vértices, diagonal desta outra face. Se ligar esses dois vértices, desculpe, diagonal da face. Então, eu tenho a diagonal de uma face. Por outro lado, se nós pensarmos neste vértice e neste vértice aqui de baixo, e note que estas duas retas, se eu passo aqui uma reta contendo este vértice e passo aqui uma outra reta contendo aquele vértice, estas retas são retas reversas, né? Se nós ligarmos estes dois pontos, esses dois vértices, daqui até aqui, eu tenho também o que chamo de diagonal. Só que essa é a diagonal do sólido, é a diagonal do poliedro. No caso, é a diagonal de um cubo, tá? Então, cuidado, não se confunda. Você sempre terá no sólido, nesse caso aqui do cubo, duas diagonais. A diagonal da face e a diagonal do sólido, do cubo, tá bom? No caso aqui, quando eu tenho, se eu considero esta face e eu traço a sua diagonal, este plano, na realidade, esta face, é chamado de plano diagonal, tá? E quando eu corto aqui, ó, imagina cortando aqui por um plano, né? Bem na metade do sólido. Este é o plano diagonal. E este segmento que liga esses dois vértices é a diagonal do sólido, ou diagonal do cubo, tá? Então, eu tenho aresta, eu tenho vértice e tenho diagonais. E tenho também o que nós chamamos de ângulo diédrico. Veja, aqui eu tenho um ângulo, né, que é um pedacinho desta face e um pedacinho daquela face. E isto aqui nós chamamos de ângulo diédrico, ou ângulo do diedro. No caso dessa figura, desse cubo, é 90 graus, tá? No caso aqui embaixo, eu tenho um ângulo poliédrico. Por quê? Porque eu tenho isto aqui e mais o plano de baixo. Então, são três elementos constituindo. E este é o ângulo diédrico, poliédrico, desculpe, né? Lá embaixo, tá? Ele pega tudo isso aqui, certo? Para que você trabalhe bem na resolução dos problemas, o que é que eu sugiro que você faça? Que você construa com palitos um cubinho desse, para que você possa, nos problemas, resolver os exercícios de forma mais tranquila, tá certo? Essa é a minha sugestão. Alguma pergunta até aqui, minha gente? De boa, Posso continuar? Ótimo. pode. Uma coisa importante quando nós estudamos os poliedros é a relação de Euler. Escreve-se Euler, lê-se Euler. Quem foi esse cara? Um cara que estudou os sólidos geométricos, né? Então, ele descobriu que em todo poliedro convexo, nós só vamos trabalhar essencialmente com os convexos, não com os côncavos, né? Vale a seguinte relação: V mais F é igual a A mais 2. O que é que tem a ver isso, né? O que é que significa isso? V é vértice, F é face, né? E A é aresta. Então, em qualquer poliedro convexo, o número de vértices somado ao número de faces será igual ao número de arestas mais 2, tá? Então,
Estão me ouvindo? Estamos sim, Armando. Caiu a ligação, eu não percebi. Caiu a minha internet aqui. Não sei o que aconteceu. Está todo mundo me ouvindo? Todos vocês estão presentes aí? Sim, senhor. Que droga! Eu não percebi. Quando eu falei e ninguém respondeu, estava preta a tela aqui. E eu fui lá no segundo, no mezanino para poder arrumar o roteador. Bom, ainda bem que voltou. Ainda tem alguns minutinhos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Que coisa horrível. Primeira vez que acontece. Bom, sempre tem uma primeira vez. Deixa eu abrir de novo. Eu não sei até onde vocês ouviram. Alguém poderia me dizer? Está compartilhando a tela? Ainda não, Armando, mas se eu não me engano, você parou na relação de Euler, no caso. Tá, eu vou compartilhar aqui, só um instante. Que chato. Oh, não é agradável. Compartilhou agora? Foi sim. Tá. Então, vamos ver onde é que eu estava. Sólidos geométricos, estava explicando a rotação, já tinha dito, expliquei isto, expliquei os elementos do poliedro, diagonal, estava falando aqui, né? É Isso, isso? parou aí. Bom, então, perdi o rumo. Bom, vamos lá. A relação de Euler. Euler foi um matemático, né, no século XVI, que estudou as figuras geométricas, os sólidos geométricos. Então, ele, consequentemente, definiu o que seria vértice V, F face e A aresta, conforme eu já havia explicado. E, analisando as figuras, ele estabeleceu esta equação, que é uma relação, né? Ou seja, o número de vértices mais o número de faces sempre é igual, ou será igual, ao número de arestas mais 2. E como é que ele percebeu isso? Simples, é contando, né? Então, quantas arestas nós temos aqui nesse sólido? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco e assim vai. Quantas faces? Uma, duas, lá atrás, três, quatro, cinco, seis. Quantos vértices? Um, dois, três, tal. Ele contou isso aqui e viu que dava uma certa quantidade. Pegou este outro sólido geométrico aqui e fez a mesma contagem. Quantos vértices? Um, dois, três, lá atrás, quatro, lá em cima, cinco. Quantas arestas? Uma, duas, três, e assim vai. De forma que, neste outro sólido, ele também percebeu esta relação. E aí ele estabeleceu uma equação que é conhecida como a equação de Euler, ou relação de Euler, que estabelece que em qualquer poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces será igual ao número de arestas mais duas unidades. Por que isto? Porque se você pensar numa figura plana, vamos pensar aqui no triângulo, né? Por que no triângulo? Porque aqui é uma face triangular, né? Aqui, no caso, eu tenho uma face retangular. Quantos são os vértices nesse triângulo? Eu tenho um, dois, três vértices. Quantas são as arestas? Uma, duas e três, tá? Se nós ligarmos aqui para montar a pirâmide mais uma face, obviamente eu tenho aqui um vértice, outro vértice, outro vértice. Portanto, três vértices. Eu tenho uma aresta, outra aresta e outra aresta. Vamos pensar que isso aqui seja uma pirâmide de base quadrangular. Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu penso nesta face, eu tenho aresta, aresta e aresta. Quando eu penso nesta face, eu tenho aresta, aresta e aresta novamente. Portanto, se eu contar o número de arestas do sólido pelo número de arestas da sua face, eu estarei contando o dobrado. Por quê?
porque esta aresta é contada duas vezes, uma vez para esta face, uma vez para esta face. Então, a gente conclui que, sendo a face triangular, desculpe, eu devo considerar somente duas arestas, porque uma será considerada junto na outra. A mesma coisa acontece aqui. Veja que essa aresta é comum a estas duas faces, esta aresta é comum àquelas duas faces, né? Portanto, por isso aqui o A mais 2, ok? Então, esta é a relação de Euler, certo? Para a gente poder entender bem aqui, vamos pensar nesse sólido geométrico, né? Ele está meio inclinadinho aqui, mas não o pense oblíquo, né? Ele não é oblíquo. Quantos são os seus vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Quantas são as suas faces? As faces serão 1, 2, 3, 4, 5, e aqui em cima, 6 faces. Quantas são as suas arestas, né? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Quantas são as suas arestas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu tenho 12 arestas. Se você somar número de vértices mais número de faces vai ser igual a aresta mais 2. Quantos vértices? 8. Quantas faces? 6. Quantas arestas? 12. Mais 2. 8 e 6, 14. 12 mais 2, 14. De forma análoga, neste sólido geométrico, ou neste poliedro, eu também tenho os vértices, eu também tenho as arestas e eu também tenho as faces. E você verá que, somado isto aqui, dentro da relação de Euler, bate. Portanto, foi desta forma que ele percebeu. Ou seja, as coisas em matemática, não só em matemática, mas em qualquer área do conhecimento, é fruto da observação, do pensar sobre, né? O momento atual que nós vivemos, os cientistas, os pesquisadores estão combatendo o Covid-19. Como é que eles estão fazendo isso? Observando, por comparação. Então, eles pegam lá, eu não saberia dizer os termos, porque não é a minha praia de conhecimento, mas eles pegam lá o vírus, né, e analisam a sua estrutura, como é que ele se prolifera, o que ele usa para se proliferar, fazem comparações com outros que já são mais ou menos conhecidos e tentam estabelecer relação para este novo. E a partir destas possíveis relações de semelhança com algo conhecido, eles estabelecem regras. Estas regras, obviamente, não são definitivas. Por quê? Porque tem que haver um controle. Então, nestas supostas regras que eles imaginam que aconteça, é que é feita a produção da vacina. Uma vez aplicada a vacina, né, no sujeito lá, e comprovado, depois de um certo tempo, que aquilo que era observado aconteceu, né, ou aconteceria, pronto, estabeleceu a regra para este novo tipo de vírus. Ele funciona desta forma, ele se prolifera desta forma, e para combatê-lo será usada esta forma. Então, em tudo na vida, na área do conhecimento, a coisa acontece através da observação. Por isso que existem os pesquisadores. E foi o que Euler fez quando estabeleceu a sua relação, tá? Ou seja, o V mais F é igual a A mais 2. Não tem muito segredo nisso, não. Uma outra coisa importante de se saber é que os poliedros, eles são denominados através da sua forma, né? E, basicamente, pela quantidade de suas faces. Então, um poliedro de 4 faces, ele é chamado de tetraedro, né? Um poliedro de 5 faces, pentaedro. De 6 faces, hexaedro. 8, octaedro. 12, dodecaedro. 20, icosaedro.
e tem aqui os intermediários. Então, é bom conhecer estas nomenclaturas, por quê? Porque num enunciado de um problema, vem lá, considere o tetraedro. O que é um tetraedro? É um poliedro de 4 faces. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um polígono de 4 lados. Eu tenho aqui um vértice e ligo, né? Desculpa, está errado. Aqui não vai dar 3, não. Ao contrário, eu tenho 1, 2, 3. Agora sim. Então, eu tenho aqui o tetraedro, 4 faces. Não sei se vocês chegaram a ver, antigamente havia um saquinho de leite neste formato. Atualmente, tem uma embalagem de um todinho que é neste formato do tetraedro, tá certo? Bom, minha gente, para concluir, né? Eu ia fazer alguns exercícios, mas eu já estou ultrapassando o meu tempo. O que nós vimos nesse módulo? Nós definimos os sólidos geométricos e estudamos os principais conceitos e elementos que os constituem, né? E exploramos algumas diferentes figuras e objetos, além de classificar os sólidos geométricos em poliédricos e não poliédricos, né? Geralmente são os esféricos. Diferenciamos poliedros convexos de poliedros côncavos, aqueles que, ligados os dois pontos, todos os pontos do segmento pertencem ou não ao sólido geométrico, e nós vimos a relação de Euler, que só se aplica aos poliedros convexos, né? Que é o nosso objeto de estudo. E mostramos a sua relação, que é a relação entre vértices, arestas e faces. Basicamente foi isso que nós estudamos. Eu tenho aqui, né, alguns exercícios para resolver, mas, infelizmente, eu já ultrapassei meu prazo. Eu vou fazer como é que se diz? Fazer uma videoaula sobre estes exercícios e posto para vocês aí na sala. E qualquer dúvida a gente esclarece durante a semana ou até mesmo na próxima aula, tá bom? Alguma pergunta para a gente finalizar, minha gente? Eu peço que me desculpem pelo imprevisto, mas é fora do meu controle. Relaxa, Armando, tá de boa. Tá bom, então. Um grande abraço a vocês, boa semana e se cuidem aí, cuidem dos seus, tá bom? Até mais aí, se cuida aí também, Armando. Bom resto Abração. de semana. Tchau, Tá. tchau. Tchau. Tchau, irmão. Tchau.